Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação, e aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é Maurício e o tema é redação. Aliás, tema que temos desenvolvido aqui já há alguns encontros, com o objetivo aí de chegar à tão sonhada e objetivada nota 1000, que eu tenho certeza que é algo plenamente possível que você vai alcançar. Aproveite então que você está aí nos seus estudos, seu preparo para o Enem e acesse lá o site, o guienem.org.br, conheça o nosso material, leia, aprofunde-se, enfim, torne o seu preparo para o Enem o mais eficiente possível e use o nosso trabalho aqui, todo ele, para auxiliar nos seus objetivos estudantis. Então é guienem.org.br. E, voltando aqui ao nosso tema, que é a redação, nós vamos continuar então tratando da dissertação ou do texto dissertativo. Se você se esqueceu da aula passada, eu posso te ajudar a lembrar. Nós finalmente entramos na estrutura da dissertação. Primeiramente, nós discutimos como funciona a redação do Enem e qual é a característica do processo de avaliação dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Falamos das características próprias dos temas de redação do Enem e falamos também dos critérios de correção. Discutimos cada um dos 5 critérios que comporão a sua nota no futuro aí, quando você fizer o exame. Falamos de cada um deles, norma culta, falamos de adequação ao tema, de coerência, de coesão e por fim nós falamos do 5º critério, que era elaborar a proposta de intervenção ao problema do tema. Você já entendeu como funciona cada um dos critérios. Depois discutimos quais são as ações que levam a redação do Enem à eliminação, o que eu tenho certeza que não é o seu objetivo, não é verdade? Bom, agora que você já sabe o que não pode fazer, que você já conheceu os critérios de correção e como funciona a redação do Enem, nós terminamos a aula passada discutindo já o texto dissertativo. Inclusive eu li para você, não é? Uma redação do Enem, falamos de um tema do Enem 2011, faremos isso mais vezes. Então o que faremos agora nesse encontro? Nós vamos continuar adentrando a estrutura do texto dissertativo. Então o tema da aula de hoje é dissertação e estrutura da dissertação. Bom, dissertar, conforme nós discutimos na aula passada, quando falamos de tipologia textual, dissertar é diferente de narrar, dissertar é diferente de descrever. Dissertar consiste, basicamente, em expressar um ponto de vista sobre um tema pré-determinado. E mais que isso, dissertar significa defender esse ponto de vista por meio de argumentos. Então, quando um vestibular, como é o Enem, não é verdade, pede uma dissertação, ela espera que você, o aluno, defenda um posicionamento. Ou seja, que você apresente a sua ideia sobre o tema apresentado. O objetivo, ao convidar o aluno a escrever uma dissertação, é provar-lhe na sua capacidade de defender um ponto de vista. Aliás, antes de defender um ponto de vista, significa provar ao aluno ser capaz de defender, de ter um ponto de vista primordialmente e posteriormente argumentar em favor desse ponto de vista. Portanto, a preocupação elementar de qualquer indivíduo que vá produzir texto dissertativo deve ser a preocupação com a expressão do ponto de vista. E é o que você vai fazer, não é verdade? Então vamos lá. A dissertação, na elaboração da prova do Enem, ela aparece com o seguinte título: é um texto dissertativo argumentativo. Perceba que na própria estrutura do nome, que é uma composição, né, já há a palavra argumentação. Portanto, na opinião do Enem, e isso é um fato, argumentação e dissertação são elementos indissociáveis. Ou seja, você não pode separar um do outro. Quem disserta, argumenta, e quem argumenta, de certa forma, disserta. Uma coisa está ligada à outra de maneira umbilical. Olha que palavra bonita, hein? Portanto, texto dissertativo, argumentativo. A sua dissertação, na prova do Enem, ela vai começar primordialmente com o tema. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu mostrar para você. O tema
é a tal proposta de redação que nós já falamos aqui. Inclusive, no decorrer do curso, nós analisaremos e discutiremos algumas propostas do Enem. Então, primordialmente, a sua dissertação parte de um tema pré-determinado. Ou seja, você não poderá simplesmente dissertar sobre o que deseja. Até porque nós vimos nos nossos encontros anteriores que a fuga total ao tema é um dos motivos ou uma das ações que pode levar a redação à eliminação, a nota 0. Portanto, o que nós temos aqui? O tema de redação como ponto de partida. O tema é a proposta de redação em questão. Eu vou usar as palavras proposta de redação e tema de redação como sinônimos, tá? É aquilo que você vai receber como motivadora do seu texto. É a proposta de redação. Portanto, a dissertação do Enem, ela começa por um trabalho interpretativo. Ou seja, você necessita ou necessitará de um bom trabalho interpretativo em relação ao tema de redação. E conforme já mostrei aqui, vou mostrar mais vezes também, os temas de redação do Enem, eles são compostos de vários textos. Mais do que uma proposta simples de redação que diga, escreva sobre isso, escreva sobre aquilo. Não. A proposta de redação do Enem, ela é estruturada a partir de uma coletânea de textos. Então você será convidado a ler 1, 2, 3 textos, às vezes 4, às vezes tirinhas, quadrinhos, gráficos, imagens em geral. E tudo isso vai compor a problemática da redação do Enem. Portanto, o tema de redação é o primeiro passo para a compreensão, aliás, para o bom desempenho na dissertação, a compreensão da proposta. Portanto, isso aqui é um trabalho interpretativo, que é o pré-requisito. Depois que você produziu a interpretação do tema, gastou lá alguns minutos lendo a proposta de redação, você passará propriamente dito a sua dissertação, ou seja, você vai iniciar a produção do seu texto. Portanto, seu texto partirá de uma tese. Então, do tema, percebeu? Sai uma tese. Essa tese não sai do nada, hein? Pelo amor de Deus. Ela não sai simplesmente de um tema qualquer. Essa tese, ela é a tese do aluno a respeito do tema específico. Aí você olha a palavra tese e fica com medo. Fala, ai meu Deus, vou ter que fazer uma tese. Claro, mas é uma tese dentro aí do preceito, né? Do que é uma dissertação. É uma tese dentro daquilo que o Enem espera. Então você não precisa se preocupar em defender uma tese absurdamente profunda. Muito pelo contrário. O que se deseja é que o aluno argumente sobre aquele tema específico. Portanto, a tese, para facilitar, para que você não se assuste com essa palavra, a tese ela é o ponto de vista do aluno. Ou seja, aquilo que você acha do tema, aquilo que você pensa do tema especificamente. Tudo bem? Quer dizer, ponto de vista do aluno é a tese. Então, eu costumo dizer que você encontra a sua tese quando olha para o tema e pergunta assim, o que eu acho disso? A resposta dessa pergunta, o que, é o seu ponto de vista. Então, por exemplo, nós falamos na aula passada do tema do Enem 2011, que era a questão da internet, das tecnologias de informação, dos limites entre o que é público e o que é o privado nesse âmbito. Como é que eu encontro a minha tese, o meu ponto de vista sobre esse tema? Olha, eu interrogo o tema. O que eu acho desse problema? O que eu acho dos limites entre o público e o privado na internet? O que eu acho da postura dos indivíduos na internet? O que eu acho da postura dos governos em relação à internet? Ou seja, é dessas perguntas que sairá a sua tese ou ponto de vista, que é essa parte fundamental. A tese, ela pode ser entendida como núcleo do texto dissertativo. Todo texto dissertativo, e não só aqui na redação do Enem, tá? Mas qualquer dissertação, ela tem como núcleo uma tese ou um ponto de vista, e esse núcleo vai então ser defendido, embasado, ampliado pelos argumentos. E aí chegamos aqui, ao segundo ponto. Após a tese, vem os argumentos em questão. Qual que é a função do argumento? Bom, nesse caso o argumento, eu costumo usar essa palavra, ele tem a função de desdobrar o tema. Desdobrar a tese. O que eu quero dizer com isso?
A tese, ou a ideia central do seu texto, seu ponto de vista, ele é uma ideia nuclear. Quer dizer, eu acho bom, eu acho ruim, eu acho positivo, eu acho negativo. Ou seja, como um núcleo, ela aparentemente é uma ideia simples. Qual que é a função do argumento? É desdobrar esse núcleo, trazendo razões pelas quais se tem aquela ideia. Então, se eu acho que esse tema é negativo, por que eu acho? Se eu acho que o tema é positivo, por que eu acho? Ou seja, se o ponto de vista é a resposta para a pergunta o que eu acho do tema, os argumentos se constituem como a resposta do por que eu acho isso. Ou seja, em resumo, a tese é o que e o argumento é o porquê. Lembre-se da redação que nós lemos na outra aula. Quer dizer, a aluna em questão, ela tinha uma ideia sobre as redes sociais, ela tinha uma ideia sobre a questão do controle na internet e ela compôs o seu texto das razões pelas quais ela tinha essa ideia. Então a coisa funciona assim: o ponto de vista é a ideia central e o argumento são ideias que são na órbita, são ideias satélites, digamos assim, que estão em volta do ponto de vista. Então, o ponto de vista, a ideia central, os argumentos em volta, e aqui estão as palavras, ampliando e defendendo o ponto de vista. Olha a seta aqui, Portanto, todo argumento deve ir de encontro ao ponto de vista, ampliando a sua eficácia, defendendo a sua veracidade. Quando o argumento se distancia do ponto de vista, aí nós começamos a cair no que nós conhecemos com o nome de incoerência. E falamos um pouquinho já sobre isso. Na verdade, coerência, que é o critério número 3. Ou seja, se você elencar, enfileirar argumentos que são contraditórios entre si, que não defendem um ponto de vista, que não constroem uma visão ampla do texto, você vai caindo no erro da incoerência. Então esses argumentos, eles ampliam e defendem o ponto de vista de maneira coesa e coerente, principalmente coerente. Tudo isso dentro da norma culta da língua portuguesa. Eis aí o resumo do que é a dissertação do Enem, não é? Um ponto de vista defendido por argumentos de forma coerente, coesa e dentro da norma culta, gramática. Mas não é só isso, hein? Ainda há, e aqui no final eu coloquei para vocês, a proposta de intervenção, que é o 5º critério. Nós discutimos na aula retrasada, se não me engano. A proposta de intervenção é aquela sua ideia para solucionar o problema do tema. Lembrando que no caso do Enem, o tema de redação sempre é uma problemática de ordem social. O tema de redação sempre é, perceba essa palavra, sempre. E no caso do Enem que você fará esse ano, será uma problemática de cunho social. Aí você pode esperar uma problemática social de fato, ambiental, política, econômica, cultural, não importa. Portanto, se é uma problemática, se é um problema, para todo problema há uma solução. Então, a banca examinadora, os professores que lerão o seu texto, esperarão que você apresente uma proposta de intervenção, igual nós vimos na aula passada. Portanto, a dissertação do Enem se compõe disso: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Lembrando, hein? Isso é o 5º critério. Se você não apresentar proposta nenhuma, sua nota é 0. Lembra que esse critério vale 200 e pode ser aí uma boa, hein? Uma boa pedida para aumentar a sua nota. Não se esquecer de fazer a tal proposta de intervenção. Portanto, tema, tese, argumentos e proposta compõem o que eu costumo chamar de corpo da dissertação do Enem. O corpo dela se dá dessa maneira. Agora, eu queria trabalhar um pouquinho especificamente a diferença entre tese e argumento, para que você consiga, ao fazer suas redações a partir de agora, mapear perfeitamente o que é uma tese e o que é um argumento. Então vamos aprofundar essa questão aqui. Vou colocar algumas informações a mais e voltamos. Opa, eis que o recurso tecnológico apareceu de novo, né? E vamos utilizá-lo então. Já vou mostrar uma redação nota 1000, mais uma, mas antes eu quero voltar onde estávamos, né?
que é aprofundar um pouquinho o que é uma tese, o que é um ponto de vista, o que é um argumento e, por fim, finalizar tudo isso com um exemplo. Vamos lá. A tese, e eu propus esse tipo de compreensão para você agora há pouquinho, ela é a resposta a uma pergunta muito simples, que é o que o aluno acha, o que você acha do tema. Qual que é a sua tese ou ponto de vista a respeito da problemática em questão? Eu selecionei aqui o tema do Enem 2011, que é aquele lá sobre a internet. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Esse foi o tema do Enem 2011. Eu resumi o tema de uma maneira mais simples, para que nós possamos fazer perguntas a respeito dele. O tema, portanto, do Enem 2011 pode ser entendido assim, ó. Privacidade nas redes sociais. Quer dizer, o viver em rede no século XXI claramente é uma referência às redes sociais, ainda mais aqui no Brasil, né? Que é um país no qual as pessoas realmente têm paixão por redes sociais. Então, a problemática apresentada aqui é a problemática da privacidade. Quer dizer, há um problema claro, uma ambiguidade, uma contradição muito clara nas redes sociais. Primeiro é o seu aspecto positivo de interligar indivíduos diminuindo distâncias, por exemplo, ou aquela história que todos aqui escutam, né? A internet diminuiu fronteiras, diminuiu distância entre indivíduos, mas ao mesmo tempo entra o questionamento, que é atualíssimo, né? A respeito da privacidade dessas informações. Portanto, a rede social ou as redes sociais, elas são um convite tentador para que as pessoas se comuniquem, mas ao mesmo tempo que é um convite tentador, ela não dá segurança devida às informações que são trocadas nesse processo de comunicação. Então a ambiguidade está num aspecto claramente positivo e num aspecto pelo menos questionável ou até negativo, que é a questão da privacidade. Percebeu? Por isso, a pergunta aqui, o que, é o que você acha desse problema? O que você acha da privacidade nas redes sociais? O que você acha dos papéis das redes sociais na nossa sociedade? O que você, a partir da sua experiência, a partir da sua formação escolar, do uso mesmo que você faz das redes sociais, o que você, a partir dessa experiência, tem a dizer a esse respeito? O que, em suma, você acha do problema da privacidade nas redes sociais? A resposta a essa pergunta é a sua tese. O que eu acho é a minha tese, é o meu ponto de vista. E depois o que você vai fazer? Você vai responder o porquê você acha isso. Eu acho que a privacidade nas redes sociais é um problema a ser discutido mais profundamente pelos cidadãos. Joia, essa é a sua tese? Então por que você acha isso? Quais são as razões que te levam a pensar dessa maneira? Percebeu? Então acompanhe as setas aqui, ó. O que é a tese ou é o ponto de vista? O porquê são os argumentos ou as razões que defendem um ponto de vista, desdobram, como eu disse aqui. Portanto, desdobrar o seu ponto de vista de maneira coerente, coesa, dentro da norma culta da língua portuguesa e, no fim, lembre disso, né? Apresentando uma proposta de intervenção a esse problema. Percebeu? Então, você não precisa necessariamente ser crítico positivamente, negativamente. Você precisa de um ponto de vista e, a partir dele, fazer a sua defesa. Então, para que você comece a perceber o funcionamento, eu trouxe mais uma redação de exemplo sobre esse mesmo tema do Enem 2011. Eu queria que você atentasse, nesse texto do exemplo, como é que funciona a tese e os argumentos apresentados. Então, o aluno, ele apresentou uma tese da necessidade de uma postura crítica do cidadão em relação às redes sociais. Ele faz uma crítica, portanto, do que eu chamo aqui de uso acrítico. Percebeu? Quer dizer, aquele uso que a pessoa faz da rede social, que o cidadão, o indivíduo faz, que não questiona que tipo de informação ele está expondo, que tipo de serviço ele está utilizando. Eu costumo dizer que utilizar redes sociais é brincar no quintal alheio, não é? E na casa dos outros, no quintal dos outros, não se faz tudo. Portanto, o questionamento que ela faz aqui é exatamente esse.
é necessária uma postura crítica do cidadão em relação às redes sociais, porque são muito positivas em vários aspectos, mas podem se tornar negativos em outros se os indivíduos não apresentarem essa postura crítica. Ou seja, é preciso usar uma postura crítica porque há muitos aspectos de uma rede social que podem ser destacados. E no final da redação, o aluno vai apresentar a proposta de intervenção na problemática. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aí, ó. O título se chama, Cidadania Virtual. Perceba a palavra cidadania virtual já criando uma relação entre a postura do cidadão dentro do mundo virtual das redes sociais. A redação diz o seguinte, ó. Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual. Um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como consequência diferentes impactos para o nosso cotidiano. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã, para então desfrutarmos os benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer. Percebeu que o primeiro parágrafo, portanto, a introdução, ela já traz, por exemplo, um fato que é inquestionável. Logo na primeira frase, ela diz o seguinte, a redação: assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual. Pergunta, tem como questionar isso? Alguém pode dizer assim, não, as redes sociais não estão se expandindo. É besteira. Estão se expandindo e muito mundo afora. Portanto, ela começa com um fato que é inquestionável. Depois ela vai trazer a sua tese. Vai dizer o seguinte, isso é novo, a alta velocidade em que isso acontece, tem acontecido e acontece, causa impactos diversos na sociedade. Portanto, o que é preciso? Uma cautelosa discussão a esse respeito. Percebeu? Agora tem que argumentar por que isso é preciso. Ela vai dizer, ó, a internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes, imagens, sons, gráficos, etc. Um universo de informações de forma veloz e prática, permitindo que cada vez mais pessoas de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais variadas classes sociais, possam se conectar e fazer parte da grande rede virtual que integra a nossa sociedade globalizada. Dentro desse contexto, as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética como é conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro da nossa sociedade pós-industrial, fortemente integrada ao mundo virtual. Então são os aspectos positivos, ó. Percebeu? Quer dizer, esse impacto, que é difícil mensurar porque ele é de alta velocidade, ele é um impacto também positivo. E ela elencou, portanto, nesse parágrafo, diversos impactos que eu chamei aqui de positivos. Pessoas que se conectam das mais diferentes idades, classes sociais ou grupos, acesso instantâneo a informações, imagens, vídeos, até de gráficos, o aluno fala aqui. Ou seja, o segundo parágrafo mostra esse aspecto positivo da expansão, da alta velocidade de expansão das redes sociais, que, segundo diz a redação, está ligada a uma condição da sociedade pós-industrial, que, segundo a redação, é uma sociedade cada vez mais ligada ao mundo virtual. Agora vem o terceiro parágrafo e eu preciso de alguma coisa negativa, né? Vai lá. Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é, no entanto, acompanhado ou acompanhada pelo desafio de ponderar aquilo que se publica na internet, ficando evidente a instabilidade que existe na tênue linha entre o público e o privado. Ou seja, inseriu a problemática agora. Lembra do tema, não é? O tema discute a privacidade. O tema não discute a importância da internet. Se o aluno tivesse se mantido no que nós vimos anteriormente, no parágrafo anterior, ele teria um problema de adequação ao tema. Porque o tema, claro, fala sobre a importância da internet. Claro, havia textos na coletânea desse tema aqui, ó, que tratavam disso. Entretanto, a problemática apresentada pela proposta é a problemática da privacidade.
Portanto, o aluno, naquela oportunidade, necessitava demonstrar isso. Demonstrar o quê? A sua opinião sobre o problema do que é público e privado. E perceba que esse texto começa muito bem nesse aspecto. Depois de falar da alta velocidade do crescimento, do fenômeno que é ou que são as redes sociais, desses diversos impactos, inclusive alguns ainda não mapeados na sociedade contemporânea, os aspectos positivos da internet, o quanto é bom, etc. E agora os aspectos negativos, e ela vai direto ao no que se publica. A tênue linha entre o público e o privado. O que se publica na internet? Aí ela segue. Afinal, a internet se constitui também como um ambiente social, que à primeira vista pode trazer a falsa ideia de assegurar o anonimato. A fragilidade dessa suposição se dá na medida em que causas originadas no meio virtual podem sim trazer consequências para o mundo real. Agora eu preciso de exemplos. Como assim? O que eu faço no mundo virtual pode trazer consequências no mundo real? Como assim? Por quê? Ela vai dizer: crimes virtuais, processos jurídicos, disseminação de ideias, organização de manifestações são apenas alguns exemplos da integração do que se faz entre o real e o virtual. Aliás, manifestações é outro tema em voga, né? Quer dizer, as redes sociais estão ligadas a isso também. O cara está dizendo então que há uma relação entre o que vai na rede virtual e o que vem no mundo real. Essa relação é de causa e consequência, pode ter a sua causa no virtual e colher essas consequências no real. Percebeu? Por isso, esse aspecto negativo, ela joga em cima do usuário. Quer dizer, o usuário da internet é que tem que ter cautela com o que se publica, porque a internet dá uma falsa ideia de anonimato. Então perceba que ela não critica a estrutura da rede, ela não critica o uso que governos fazem da rede. Ela vai na questão do usuário, você aí, ó, que usa redes sociais, eu, sacou? Então vamos para o último parágrafo. E a questão é, está faltando uma coisa. E você que está se preparando aí para a redação do Enem, me responda o que está faltando. Ora, a proposta de intervenção. Proposta de intervenção no tema é fundamental para a composição da nota. Então vamos ao último parágrafo. Para um bom uso da internet, sem cair nas armadilhas que esse meio pode eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade. Opa! Construção da criticidade é a proposta de intervenção. O bom senso entre os usuários da rede, uma verdadeira educação capaz de estabelecer um equilíbrio entre dois mundos, o real e o virtual. É papel de educar, tanto das famílias, dos professores, como da sociedade como um todo. Só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania. Eis aí, bem no clima do que o Enem gosta. Falou de cidadania, falou de educação, papel da família, papel do Estado. Faltou só a música de fundo. Ou seja, proposta de intervenção tem a ver com a construção de uma criticidade. No primeiro parágrafo, ela tratou da necessidade de uma postura crítica. No último parágrafo, ela fez uma proposta no sentido do que havia colocado no primeiro. É isso que nós chamamos de coerência. Ah, não se perdeu. Então, a maneira como a redação se estruturou, se você pensar em termos do corpo, da estrutura desse texto que eu li, você perceberá que no limite não é tão complexo o que foi produzido. Basta que você consiga produzir ou apresentar uma visão estrutural do que eu apresentei, do que eu li aqui. Essa visão estrutural passa pelo seguinte: a problemática do tema era a privacidade nas redes sociais. A tese é que a internet precisa de um uso crítico para evitar problemas de privacidade. Esse é o ponto de vista. Quais são os argumentos e razões? Os argumentos e razões é que, embora a internet seja excelente, ela pode ser uma armadilha e o que se faz no mundo virtual pode trazer consequências para o mundo real. Qual é a proposta? A proposta
é que devemos construir uma educação que proponha, apresente, ensine a criticidade no uso da rede, para que as pessoas distingam o que é real do que é virtual de maneira clara e produzam um bom uso da internet. Bom uso que ela quer dizer com a sua privacidade preservada. Percebeu? Ou seja, redação nota 1000 e ponto final. Seguiu a estrutura que o Enem deseja, ganhou a nota que o aluno desejava, provavelmente. Qual que é a ideia, portanto? Que a partir desse corpo, você possa produzir o tal texto dissertativo de maneira eficiente. Lembre-se que maneira eficiente aqui é aquela que busca a nota máxima. Maneira eficiente não é necessariamente a maneira mais criativa. Lembre-se que não há um critério chamado criatividade. Há um critério chamado proposta de intervenção, há um critério chamado norma culta, adequação à gramática, há um critério chamado coesão, um critério chamado coerência. Quer dizer, você deve pensar em como o seu texto se encaixará nesses critérios e desprezar aquela visão que eu costumo chamar de visão romântica de redação, que imagina que o bom texto é necessariamente aquele texto criativo, o que é desejável, mas não obrigatório. Portanto, desde já, ao produzir suas redações, tentem exercer esse formato. Leiam o tema, interpretem o tema, questionem o tema, encontrem um ponto de vista. Questionem um ponto de vista, encontrem seus argumentos e trabalhem em torno de colocar uma proposta de intervenção no final desse processo. Tudo bem? Agora que nós tratamos já do corpo, da estrutura da dissertação, a gente pode ingressar agora em como ela funciona estruturalmente. O que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão e como se articulam as partes da dissertação para que você saiba, por exemplo, qual que é o melhor momento de colocar a sua tese, qual que é o melhor momento de colocar a proposta de intervenção, qual é o melhor momento de se desenvolver a tese por meio de argumentos. Então nós vamos entrar agora na estrutura do texto dissertativo na dissertação em si. Tudo bem? Então espero que todos tenham acompanhado e tirado suas dúvidas. Continue acompanhando o nosso curso, acesse lá o guienem.org.br. Lembre-se, estudar a redação significa praticar o texto escrito. Não vai ficar só na teoria, hein? Assiste a aula e depois vai dar um rolê, vai entrar em outros sites aí na internet e não vai fazer a redação. Se você não produzir texto escrito, não vai funcionar esse trabalho. Então vai lá, pega o tema do Enem, os posteriores a 2009 de preferência, leia o tema, faça seu texto e comprove se você é capaz de colocá-lo dentro dessa estrutura. A dissertação, e é o que nós temos desenvolvido aqui, a dissertação ela é um tipo de texto entre muitos outros. Quer dizer, nós trataremos de tipologia textual e aquela coisa toda. Essa coisa toda é que existem muitos tipos de texto possíveis quando se vai fazer uma redação. E entre esses muitos tipos possíveis, o Enem exige especificamente uma dissertação. Por isso que estamos aqui esclarecendo o que é um texto dissertativo, suas características, estruturas e etc. É muito importante notar que não é sugerido ao aluno fazer uma dissertação. Não é um pedido carinhoso do Enem, faça uma dissertação caso você queira. Na verdade, é uma exigência. Você não deve, e é o que eu recomendo, fazer qualquer outro tipo de texto que não seja dissertativo. Por que não? Porque senão sua redação será eliminada. Você não pode fugir do registro de um texto dissertativo. O que seria registro? Registro aqui quer dizer estrutura. Ou seja, espera-se que o aluno respeite a estrutura de um texto dissertativo e não flerte, tangencie ou produza textos de outros registros ou outros tipos. Por exemplo, é um erro fatal dentro de uma dissertação escrever uma narração. É um erro fatal manter um texto dissertativo como se fosse uma descrição. Em outras palavras, se você trazer para dentro da sua redação, inserir nela outros registros de textos que prejudiquem a compreensão do texto dissertativo, você perderá uma severa pontuação e que pode resultar até na eliminação do seu texto. Portanto, mantenha-se
dentro do registro do texto dissertativo. É a melhor maneira de evitar surpresas na sua nota. Bom, aí você me pergunta, né, nesse momento, mas o que seria, por exemplo, uma inserção de registro indevida? O que seria, por exemplo, abordar um aspecto não dissertativo dentro de uma dissertação? Então, vou dar 2 exemplos. A primeira são redações que, por falta de conhecimento do aluno, que não sabe o que é um texto dissertativo, começa a narrar fatos. Ou seja, uma dissertação que começa a agregar na sua estrutura elementos típicos da narração. Então fala-se de pessoas que sofrem isso ou sofrem aquilo, vai se construindo uma narrativa com personagens, ou seja, o texto vai ganhando características que não são do texto dissertativo. Isso é um erro de registro. O segundo são dissertações excessivamente descritivas, ou seja, elas se mantêm num processo de descrição, vão descrevendo, apresentando características, detalhes, e assim, caracterizando e detalhando ambientes ou pessoas, esquece da argumentação. E ao esquecer da argumentação, ao não argumentar ou defender uma tese ou um ponto de vista, o texto vai fugindo aos poucos da estrutura dissertativa e se caracterizando de outra forma. No caso aqui, uma descrição. Portanto, você deve procurar se manter exclusivamente no registro do texto dissertativo. E como é que você mantém isso? Como é que você garante isso para si mesmo? Primeiro, o que estamos fazendo nessa aula. O quê? Compreender o que é a dissertação na sua estrutura ampla, na sua forma e no seu conteúdo. Aprender aqui é dominar o texto dissertativo. Dominar em todos os seus aspectos. E talvez um dos principais seja o da forma, embora conteúdo seja fundamental também. O aspecto da forma é compreender o que faz de um texto uma dissertação. Eu só posso afirmar que um texto é dissertativo se ele carregar consigo determinadas estruturas. Do contrário, eu não poderei dizer que esse texto é uma dissertação. Então, quando eu digo dominar a dissertação formalmente, quando eu digo dominar a forma da dissertação, estou me referindo ao domínio dessas estruturas que transformam um texto em texto dissertativo. Por exemplo, os parágrafos da dissertação, o texto que se compõe de argumentos, um texto que utiliza argumentos para defender um ponto de vista. Tudo isso caracteriza aos poucos um texto dissertativo. Não faz parte da estrutura da dissertação contar a história de personagens, descrever excessivamente pessoas e paisagens. Esses tipos correspondem a outros tipos de texto, como a narração e a descrição. Portanto, atente à aula aí que nós acabamos de assistir, de como é, o que é uma dissertação. E agora que você já compreendeu os critérios de correção, que nós falamos na aula passada, tente compreender as partes do texto dissertativo. Ou seja, quais são as partes que compõem uma dissertação, que é o que nós abordaremos dessa aula para frente. Então, tente compreender com cautela o que é um parágrafo, o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, como essas partes são fundamentais para o texto dissertativo, como elas se articulam, o que é importante colocar numa dissertação, quais são as melhores formas de desenvolver um texto, quais são as suas opções, no caso do Enem, para fazer uma conclusão. Ou seja, a compreensão das partes do texto dissertativo é uma compreensão estrutural. Ou, como eu tenho dito aqui, nesse nosso pequeno encontro, uma compreensão formal, é a forma do texto dissertativo, a maneira como ele funciona estruturalmente. Portanto, observe e compreenda isso no intuito de se manter dentro, exclusivamente, do registro do texto dissertativo. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!